Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Henrique Bender, eu sou da turma 104 da Escola 10 de Setembro e eu vim aqui apresentar um pouco sobre a matéria de literatura no conteúdo Gêneros Literários. Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês da onde veio os gêneros literários, da onde veio então a criação do conteúdo, a criação da matéria, o que é os gêneros literários e quais são as características dele, as divisórias dos gêneros literários. Então, bom, eu iniciei a explicação então a partir do surgimento dos gêneros literários que surgiram na Grécia Antiga, dos anos de 385 a 322 anos antes de Cristo, pelo poeta filósofo então Aristóteles, que foi quando ele usou quando ele usou os gêneros literários em uma das suas obras poéticas. Bom, após a explicação então sobre a criação desses gêneros literários, de onde eles vieram, eu volto falando que os gêneros literários são divididos em três grupos. O gênero épico então que foi substituído por narrativo, que eu vou falar em seguida, o gênero dramático e o gênero lírico. Os gêneros literários, na verdade, eles são como nós podemos classificar as obras literárias que nós temos dentro da língua portuguesa, como romance, novelas, contos, que são divididos em vários grupos por suas diversas características, por serem diferentes umas das outras, e assim nós podemos dividir então dentro dos três grupos, classificando como lírico, narrativo e dramático. Bom, para ele ser então um gênero épico, ele precisa ter então as 5 características de um gênero épico ou narrativo. E o gênero épico, para ele se caracterizar como isso e ter as 5 características, então nós temos as novelas, os romances, os contos, os poemas épicos, que são caracterizados dentro desse grupo, então, que possuem as 5 características que já foram citadas, que são enredo, tempo, personagem, lugar. Bom, já o gênero dramático, a gente logo pensa na palavra dramático, então, que seria algo relacionado ao drama. Porém, não. A palavra dramática, o gênero dramático, ela quer se relacionar à ação, que é uma palavra traduzida de uma outra língua, que então drama significaria ação. O gênero literário dramático, então, ele quer falar sobre a ação. Então, é obrigatório ter a presença de personagens que estão agindo ali tanto dentro de um poema quanto numa peça teatral. Eles precisam estar agindo. Então, como já dito, né, é necessário ter personagens. E para se caracterizar como um gênero dramático, ele precisa então ser uma novela, Como já dito, ele tem que haver então personagens. E para ele se encaixar nesse grupo, então ele tem que ser caracterizado como uma comédia, uma tragicomédia, uma farsa. E assim por diante, algo que relacione o gênero com personagens e ação, que então viria da palavra drama, como eu já havia dito há alguns segundos atrás do vídeo. E é isso então, sobre a matéria, E relacionando os gêneros literários então ao vídeo que assistimos em aula, que é o vídeo Édipo Rei, que então narra uma história sobre um jovem, na verdade ele foi jovem depois de um tempo, né? Ele então nasceu e não foi aceito por seus pais por ter sido levado para um oráculo, e esse oráculo ter então dito para os pais dele que ele mataria o pai dele e se casaria com a própria mãe. E para que isso seja evitado, então os pais dele decidiram amarrar ele em uma árvore de cabeça para baixo para que ele, né, morresse ali, para que essas coisas não fossem então realizadas, para que o pai não fosse morto e o menino não se casasse com a própria mãe. Então, continuando a explicação, ao decorrer do vídeo, porque é um filme curto, vem um padre então que socorre o menino, e ele então está sendo usado como personagem principal desse vídeo. O vídeo gira em torno dele. Isso é uma característica do gênero que foi explicado há pouco, que é o gênero épico. Então ele está sendo o personagem principal, o herói do vídeo. O padre salva ele, e após salvar ele, então ele segue sua vida, é adotado por outras pessoas, e ao decorrer do filme, então
esses acontecimentos que o oráculo havia dito, que seria matar o próprio pai, acontece que ele encontra o pai no meio do caminho, então, que ele estava caminhando, fugindo de algum lugar. Ele encontra o pai dele sem saber que é o pai dele e acaba matando ele. E anos depois ele se casa com a própria mãe. Então, como esse vídeo do Édipo Rei gira em torno do Édipo, então, que se tornou o rei lá da cidade que eles tinham lá, ele se caracteriza como o gênero épico, por girar em torno de um herói e ele ser o personagem principal desse vídeo. Então, heróis, guerras e por aí vai. E é isso sobre a matéria Gêneros Literários de Literatura que eu tenho a falar para vocês, que foi apresentado então os 3 tipos e a ligação dos gêneros literários com o vídeo Édipo Rei. Muito obrigado.